Nada realmente fica no passado. Sempre que agora a gente vai chegando nessa época de final de ano, nós conseguimos perceber mais artigos surgindo, artigos de arquitetura, de moda, de maquiagem, de arte no geral, sempre com o mesmo assunto. Olha essa tendência dos anos 30 que vai voltar no ano que vem, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. Eu tenho que admitir que eu sou uma dessas pessoas que eu gosto de ver essas tendências voltando para a nossa realidade, certo? Eu gosto muito dos anos 60, da moda, dos penteados, da música, da cultura no geral. Pensando nisso, eu tive uma conversa com a minha avó, que foi adolescente durante os anos 60. Então, a gente sentou e ela me contou como, ela mostrou algumas fotos, como a moda daquela época era incrível. Eu também amo os padrões psicodélicos, os vestidos. A gente falou um pouquinho sobre a cultura de ídolos também, sobre a Beatlemania, sobre a música no geral. Meu avô também é um grande fã dos Beatles, então foi uma parte importante na minha infância. A gente falou também um pouquinho sobre o que eles faziam para se divertir nos sábados à noite, onde eles iam para os bailinhos e faziam o famoso passo do twist and shout. Então eu comecei a pensar, eu gostei tanto dessa conversa que a gente teve, tudo que ela me falou eu me identifiquei, tudo que ela me mostrou de novo eu já havia gostado alguma vez, era tudo que eu me identificava, era tudo que eu queria. Então, como seria para mim viver 63 anos atrás? Como seria para mim, uma jovem, viver nessa década de 60, certo? Então eu fui fazer essa pergunta para ela, a conversa tomou um rumo bem sombrio e diferente do que eu esperava, porque é impossível falar dos anos 60, principalmente aqui no Brasil, sem mencionar, por exemplo, o golpe militar de 64 ou a ditadura militar, chame do que você quiser, tem vários nomes. Mas sem contar só aqui no Brasil, né? A gente tinha outros modelos ditatoriais na América Latina nesse período. Lá fora, a gente estava tendo tantas coisas que eu não consigo nem enumerar. Guerra do Vietnã, Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial ainda mostrava, né, suas consequências. Movimentos civis, movimento hippie, segunda onda do movimento feminista. O mundo estava sofrendo, o mundo era um palco de instabilidade política. Então, eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo, porque eu sempre me considerei uma pessoa muito politizada, sabe? Então, como eu pude me deixar cegar só por essa estética, só por essas coisas boas, e sem acabar pensando no que realmente acontecia naquela época, sem pensar na realidade. Até que eu consegui a minha resposta da última pessoa que eu esperava que eu ia conseguir, da maneira que eu menos esperava também, da Manu Gavassi. Em 2021, ela lançou a música Bossa Nossa, onde ela tem um trecho que me chamou muito a minha atenção, né? Ela fala, a maioria não entendeu que só vale ser saudosista quem viveu. Então, aí eu comecei a já pensar em outras pesquisas para fazer, outros questionamentos e levar uma nova discussão, né? O que significa ser saudosista? Pela sua definição, saudosista é uma pessoa que, já autoexplicativo, né? É uma pessoa que sauda o passado, é uma pessoa que tem apreço por tradições, é uma pessoa que denota saudade, nostalgia, entre outras essas palavras, esses sinônimos. Então, a gente já consegue montar uma linha de raciocínio aqui nova, né? Então, o saudosismo ele pode ser, assim, descrito por várias outras palavras parecidas também, né? Por exemplo, antiquado, nostalgia, tradicionalismo, conservadorismo. Agora que a gente chegou nesse ponto da palestra, é importante a gente começar a fazer uma distinção. Quando eu falo conservadorismo, principalmente nesses últimos anos no Brasil, onde a gente já ouviu essa palavra em várias discussões sobre política e etc., a gente precisa realmente entender o que significa a palavra. Porque agora, se eu falo conservador, a imagem, por exemplo, de um homem branco, um homem rico, um homem hétero, um político, vai ser a primeira coisa que vai aparecer na mente de muitas pessoas. Mas isso, na minha visão, né, tem mais a ver com essa questão de ideologia do que a questão da palavra em si. Para a gente conseguir fazer essa distinção de uma maneira mais simplificada, vamos pegar aqui um exemplo de um revolucionário. Um revolucionário, depois que a revolução dele dá certo, ele vai ter que implementar essa revolução para as próximas gerações que vão vir depois dele. Ou seja, vai haver uma necessidade de conservar o que um dia vai se tornar o passado. Então, não importa se ele era do lado A ou se ele era do lado B, ele tomou uma atitude conservadora. Então, agora que a gente já fez essa distinção, vamos ver como o conservadorismo, né, atitudes conservadoras marcaram o Brasil durante a sua história.
Lembram de como eu comecei a palestra falando especificamente sobre os anos 60? Em 19 de março de 1964, nós tivemos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Como eu havia mencionado antes, o mundo, o Brasil incluído, era um cenário, era um palco de instabilidade política. Então imagine, as coisas elas aconteciam de uma certa forma antes. Depois vieram todos esses acontecimentos históricos importantes que eu havia mencionado. Tudo isso mudou a base da sociedade. Então essas pessoas sentiram a necessidade de conservarem o modelo que elas já viviam. Elas sentiram essa necessidade de conservar as morais, as ideologias, a família delas. Então por isso que essas 500 mil pessoas, né, foram as ruas do Brasil. Mas para a gente mudar um pouquinho de rumo aqui também, nem sempre uma atitude conservadora, o conservadorismo toma essa face mais extrema. Às vezes ele está em outros lugares que a gente nem parou assim para procurar. Em 2018, a marca italiana Moschino lançou na sua coleção de inverno e outono uma linha de roupas que é claramente inspirada pelos anos 60, pelas tendências dos anos 60. Acontece que, assim, para qualquer outra pessoa, se você vê essas roupas, vai achar bonito, vai achar legal, porque realmente é. Só que é tudo muito mais além do que já se apresenta, porque para algumas pessoas realmente vão ver só roupas, mas para um olhar histórico, numa visão, numa lente sociopolítica, elas são uma explícita homenagem a um acontecimento histórico que mudou a nossa sociedade. O assassinato do presidente John F. Kennedy. Essas roupas foram claramente inspiradas na roupa que a primeira-dama dos Estados Unidos, nessa época, né, em 63, a Jackie Kennedy usou. Então aqui a gente já começa a ter outros questionamentos. Por exemplo, aqui a gente consegue ver, como eu havia mencionado, que o conservadorismo não precisa tomar a forma de uma passeata, uma forma de 500 mil pessoas indo marchar e protestando para se tornar o conservadorismo, para falar que essas pessoas estão conservando coisas do passado. Às vezes, 53 anos depois, a roupa que uma pessoa usou viraria um ícone da moda, viraria algo que fica nas passarelas, que todo mundo admira. Porque até mesmo a arte, como eu havia mencionado, das tendências que elas sempre vão voltando, elas são dos meios principais de nos controlar do sentido bom até do sentido ruim. Porque, por exemplo, a cultura, a arte, a moda até, ela é a mesma coisa que viver para mim, porque viver é um ato político. Então elas também se tornam um ato político e elas se tornam um ato de denúncia. Elas podem mostrar que elas conservam o passado de várias maneiras. Por exemplo, por ser uma primeira-dama que usou, pode significar modéstia. Por ser algo que uma pessoa usou no acontecimento histórico, pode significar um lembrete do que aconteceu naquele dia. A moda, a cultura, ela também pode ser um fator no conservadorismo. Acontece que algumas pessoas usam ela de uma forma diferente de outras. Porém, aqui a gente fica com esse questionamento, né? Até que ponto é bom a gente ficar preso no passado? Até que ponto seria legal a gente continuar trazendo essas tendências, trazendo essas coisas, vão sempre voltando para o nosso presente? Quando nós vamos conseguir realmente olhar para o futuro e entender que nós podemos usar o passado, porque cada um de nós tem uma história, certo? Cada um de nós tem uma história e é importante a gente entendê-la para a gente não ser condenado a repeti-la, porque depois a gente nem saberia o que fazer direito se a gente não tem essa questão do autoconhecimento. Autoconhecimento, seja ele de nós mesmos ou seja de uma sociedade, por exemplo, de uma nação. É muito importante que nós podemos reconhecer o passado, que nós podemos, sim, sentir saudade. Eu, por exemplo, eu havia mencionado no começo, que eu sempre gostei das tendências dos anos 60. Eu não vivi naquela época. Mas eu gosto, eu sinto saudade, eu queria que voltasse, todos os dias eu treino mais ainda a minha maquiagem, mais ainda o meu penteado. E é normal você gostar disso. Acontece que nós temos que chegar num equilíbrio. Um equilíbrio entre reconhecer as coisas que aconteciam naquela época, denunciar as coisas que aconteciam naquela época e se autopolitizar, mas também poder sentir um apreço, né, sentir um afeto por essas coisas da época. Afinal, como a Manu disse, só vale ser saudosista quem viveu. Agora eu só posso olhar para o passado e ver como as coisas não eram preto e branco, como o mundo poderia ser cinza. Então é muito importante que a gente faça essa distinção e a gente consiga encontrar um equilíbrio nesse assunto.
Um dos meus filmes favoritos é o musical Hairspray. Ele se passa nos anos 60 e ele é uma obra-prima para mim porque ele consegue equilibrar a estética, a dança, tudo que é de glamuroso dos anos 60, ainda assim denunciando as coisas que aconteciam, como por exemplo a segregação racial. Em uma de suas músicas, eles falam: então deixe o passado para trás, jogue seus medos antiquados para fora, você precisa abrir seu coração para um novo começo. Bem-vindo aos anos 60. Obrigada.